Olá, esse é mais um podcast que chega para você, Fono Pode Mais. Gente, o nosso podcast hoje, eu costumo dizer assim, eu tenho certeza. São certezas da minha cabeça, sabe? E hoje, como eu estou com uma convidada que pode querer analisar essas minhas certezas, então eu vou tomar um pouco de cuidado com essa minha palavra, né? Mas eu tenho certeza que você gostou muito do episódio onde eu trouxe aquela jovem brilhante, Brenda. Aquela menina que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. E ela foi indicada a mim por essa querida que está comigo hoje. A gente se conheceu, aqui na mesa a gente vai falar um pouco de como a gente se conheceu, mas é uma médica, psiquiatra, fenomenal, é a médica da nossa querida Brenda, e é ela que está comigo nesse podcast para a gente falar um pouco sobre um assunto que a gente gosta bastante, faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que estar sempre ligado para se cuidar, para aprender, para se informar, que é saúde mental, tá? Então eu trago hoje minha querida Viviane. Bom dia, Gessandro, bom dia a todos. Assim, estar aqui com você é uma realização para mim, você sabe disso. Um convite de muito tempo, foi né? Um convite de muito tempo e eu tô feliz de estar aqui com você e poder acrescentar um pouco mais. Né? Vivi, eu não tenho certeza que você vai acrescentar e muito. E aí, a gente pode começar trazendo essa pessoa para a mesa, sem claro. ela estar aqui, que eu acho que é uma forma da gente dizer para quem assistiu o episódio da Brenda, e quem não assistiu, vai lá e assista, o link vai estar aqui, e você tem que assistir esse episódio, tá? Uma jovem, hoje 21 anos, não é isso? 21 anos hoje, mas teve o diagnóstico aos 18, acompanhado por essa querida que está aqui. Então, assim, a Brenda chega para você e ela contou, e em off a gente estava falando sobre, assim, como que foi o olhar dela no encontro com você e como que é o seu olhar no encontro com ela. Então, fala pra gente, como que foi o seu olhar naquele encontro, chegando uma jovem com essas altas habilidades, com esse hiperfoco, com os seus transtornos, né? O toque e mais o tag. E aí, fala pra gente, como é que foi o seu olhar pra Brenda quando você recebeu? Foi muito interessante, assim, foi um pouco marcante, né? Tem alguns pacientes, assim, que de fato eles marcam bastante essas consultas e a gente acaba gravando. O meu primeiro contato com a Brenda, ela entrou no consultório bem apreensiva, né? Porque, assim, ela queria entender por que ela se sentia diferente e muitas pessoas identificavam que ela era diferente. Alguns amigos sinalizaram para ela a possibilidade de ser do espectro autista. Então, eu acho que pelo receio de não ser compreendida, ela escreveu tudo que ela sentia. E ela trouxe chegou tudo por escrito. Ela trouxe assim, umas três folhas frente e verso escritas assim. E ela chegou muito apreensiva e falou assim: olha, eu tô muito ansiosa de estar aqui, eu tô um pouco apreensiva, eu acho que eu tenho transtorno do espectro autista por causa disso aqui. E me entregou aquele monte de papel. E assim, foi uma situação até inusitada, né? Geralmente, quando alguns pacientes trazem por escrito, eles geralmente trazem por tópicos. Eu dei uma olhada naquela leitura dinâmica que a gente faz de lado, assim, dei uma conferida, assim, e eu vi que não eram tópicos. Era uma dissertação de 3 páginas. E eu olhei assim... Era um relato da história dela, né? História dela. E eu, assim, o psiquiatra, lógico que aquilo é extremamente importante, depois eu peguei os papéis e levei, tá? Uhum. Mas o mais importante pra gente que é psiquiatra é ouvir o paciente, né? A gente tem que analisar o comportamento dele, o que ele tá sentindo. Então, assim, eu pegar um papel e ler e falar, você é autista? Uhum. Não fazia muito sentido pra mim ali naquele contexto. Eu falei assim, olha, fale de você. Mas assim, como ela tinha escrito aquela dissertação toda, eu falei, se você se sentir confortável, você pode ler também. Mas eu preciso que você me conte as coisas. Na hora, a Brenda teve uma crise de ansiedade na minha frente. E ela contou aqui. Ela teve uma crise de ansiedade, assim, na minha frente. Depois
que a gente conversou um pouquinho, ela foi se acalmando, ela conseguiu, né, discorrer um pouco sobre os sintomas dela. E assim, eu falei, olha, realmente o que você está me contando é compatível, né? Fiz o direcionamento para ela fazer a testagem neurocognitiva para auxiliar nesse diagnóstico. E falei, olha, Brenda, tudo bem, questão do autismo e tudo mais, mas a gente tem uma comorbidade aqui que tá que ela gritando. que tá gritando, que não dá pra passar despercebido, que tá te causando um sofrimento muito grande, porque assim, nossa, muito disfuncional, né? A forma que as coisas se sucederam ali na consulta. Então, a gente necessita inicialmente começar a tratar esse transtorno de ansiedade. Enquanto isso, a gente vai fazendo a investigação. Vendo o que mais tem aí, né? Vendo o que mais, fazendo essa investigação do autismo. E aí, a gente começou o tratamento para ansiedade, que realmente era uma comorbidade muito importante, assim, que trazia muitos malefícios para ela, porque situações do dia a dia, né, que para o autista já são bem difíceis, como a interação social, né, ter que se comunicar com o outro, aquilo tomava uma proporção muito maior, porque ela tinha crise de ansiedade antes. Uhum. Então, quando a gente começou a tratar, que foram atenuando as crises de ansiedade, a gente foi também identificando outros sintomas, né? E ela mesma conta aqui, que é o toque. Ela tinha, né, os rituais de tomar banho. E, assim, era um transtorno, porque para ela conseguir dormir, Era todo um ritual. era um ritual para conseguir tomar banho, não podia encostar em nada, dependendo da forma que ela deitava na cama, se ela encostasse fora do lençol, ela tinha que voltar e fazer tudo de novo. E aí, isso ia gerando nela mais ansiedade, sintomas de tristeza e tudo mais. Então, a gente identificou ali, no caso da Brenda, né, o autismo com o transtorno de ansiedade e o toque. E fizemos o tratamento, ficou muito bem com a medicação por um bom tempo, né? Recentemente que teve a troca, ela falou. Que a gente começou, né, a fazer a troca, a gente ainda está num processo de desmame da outra medicação e início da nova medicação, porque também mudou um contexto. A Brenda, ela passou num concurso, ela está trabalhando na Petrobras, ela tem... tá trabalhando, fazendo as aulas particulares. Então, assim, ela hoje tá em outra dinâmica. E aí, me parece que passaram quase 3 anos, né? Aquela medicação já não estava surtindo efeito mesmo na dose adequada. Então, a gente optou por mudar a classe da medicação. Olha que interessante. Quando ela relata aqui pra gente, eu queria levantar esse ponto com você, porque ela fala assim, que quando ela teve essa crise, né, de ansiedade ali na sua frente, que ela ficou muito desconcertada, aí você falou assim, tipo assim, isso importa mais, né? Calma, que se tem o transtorno do espectro autista, vamos ver, mas isso aí a gente precisa. E ela conta aqui que na cabeça dela, ela falou assim, ué, tenho? As pessoas não são assim? Eu acho que nem seria a palavra de importar mais. Porque todo transtorno, ele causa sofrimento. Mas era uma coisa tão gritante naquele momento. Evidente naquele momento. E os outros ainda eram coisas que a gente não vai fazer um tratamento medicamentoso para autismo, por exemplo. Né? Não existe um tratamento medicamentoso. O que a gente medica são as sintomatologias e tudo mais, ou as comorbidades. Então, eu falei assim, olha, de fato, existe o autismo e tem todos os prejuízos, né, que o autismo tão inerentes a ele ali. Mas esse transtorno de ansiedade, ele é muito importante. Porque a gente também não pode considerar uma doença e negligenciar as outras. Então, como aquilo dali, para mim, no momento, era extremamente importante, eu falei, olha, isso aqui tá muito evidente, a gente vai investigando os outros, né? E eu tive muito cuidado com a Brenda, porque ela estava muito vulnerável naquele dia. Porque ela tinha medo de chegar para um psiquiatra, que era a nossa primeira consulta. Medo de chegar a vulnerabilidade era por conta daquela consulta em si. Exatamente, né? Ela estava muito vulnerável, fragilizada, porque ela tinha medo de não ser ouvida, de não ter suas queixas valorizadas. Ser julgada, né? Então, quando a gente faz um acolhimento,
né? Ela tem a crise de ansiedade, eu converso, ela se acalma. E depois a gente consegue, né, fazer uma consulta mesmo, dela conversar comigo, o que ela sente. Aí as coisas foram abrandando, foram mais, fluindo. né? Exatamente. E aí, um dos tópicos que eu queria trazer aqui para a gente discutir, a gente pode jogar ele agora. Quando o paciente, e principalmente você, que é uma psiquiatra de adulto, então os nossos assuntos aqui abordados, gente, vai ser muito nessa vibe do jovem adulto, né? Que é a linha da doutora Viviane. E aí, ele já tem um transtorno, que é o transtorno do espectro autista. E que a gente já teve aqui uma série falando várias definições e tudo mais. Trouxemos neurologista, neuropsicólogo, trouxemos um jovem com espectro autista, trouxemos agora a Brenda, um jovem que foi diagnosticado desde criança, trouxemos fonoaudiólogos. Então, isso aí os nossos ouvintes já sabem, né? Dá para ver esses episódios. Mas ele já tem um transtorno. A Brenda vem para você com esse transtorno, né? Que ainda era um possível transtorno, porque ainda não tinha um diagnóstico, mas você vê outros transtornos dentro desse paciente que tem o transtorno do espectro autista. Sim. Isso é muito comum, ter o autismo e ter outros transtornos associados? Na maioria das vezes, o paciente que tem o transtorno de espectro autista, ele tem comorbidades. As mais comuns, né? Tem alguns que têm deficiência intelectual, né? Tem a ansiedade, tem a depressão, tem o toque, né? E que são os TDAH, que são os mais frequentes. Uhum. E, assim, nós não vamos falar quando criança, tem o TOD, então tem vários outros, né? E isso dificulta, enquanto médica psiquiatra, dificulta alguma coisa para você, enquanto ali o médico que está acompanhando? Não? Ou só para esse paciente que são transtornos a mais e aí para ele fica mais difícil? Com relação aos critérios diagnósticos do autismo, eles, na vida adulta, é um pouquinho mais difícil, né, a gente identificar, porque, de fato, você tem uma sobreposição de sintomas, né? Por exemplo, a dificuldade de comunicação, quando o autismo é um grau leve, né, que essa dificuldade, ela não é tão importante, porque quando é o grau 2 e 3, isso é muito significativo, às vezes tem atraso de fala, tem, às vezes, até pacientes que não falam, né? Quando é o grau 1, a gente tem um pouco de dificuldade, porque às vezes pode parecer ali uma fobia social, a ansiedade também, que causa esses sintomas de evitação, às vezes os rituais do toque também, que são comportamentos repetitivos. Então, tem uma mescla que às vezes dificulta um pouquinho, mas como o psiquiatra ele é treinado, né, a gente consegue aos pouquinhos, escolhendo uma história com o paciente, às vezes a gente chama um familiar quando é necessário, para poder ter mais detalhes e conseguir fazer esse diagnóstico. A gente tem também uma ferramenta que ajuda muito, né, que é a testagem neurocognitiva. Então, a gente, por vezes, lança a mão dessa ferramenta que a gente tem também para auxiliar esse diagnóstico. Então, assim, a importância desses outros diagnósticos, ela é iminente, não é isso? Sim, sim. Você precisa diferenciar. Isso. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar para conseguir identificar o que seria o transtorno base e quais são as comorbidades, né? E isso, para o psiquiatra, vai muito da anamnese completa, direitinho, colhendo uma história bem colhida, e o exame psíquico.
A boa anamnese, ela Qualquer área. é em qualquer área, Qualquer principalmente área. nós da área da saúde, a gente, Exatamente. com uma boa anamnese, ela nos conduz para um diagnóstico, para um prognóstico, para um plano terapêutico, para uma linha de raciocínio. E, infelizmente, tem profissionais que parece que a anamnese ficou no passado, né? Verdade. E uma boa anamnese. E eu acho que essa anamnese, ela traz muito quem está junto, né? Dentro dessa anamnese, que é com o paciente, estando ele em condição porque a gente pode pegar um paciente que não tem condição de você fazer uma anamnese com o próprio paciente, como casos que eu trabalho, né? Pacientes neurológicos, então às vezes ele não é verbal, Não né? informa, né? Então não consegue. Mas é sempre muito importante. E ouvir outros, né? Pai, mãe, cuidador, quem está junto ali, ouvir a tão querida anamnese. Essa coleta de informações, ela é muito importante, mas eu sempre falo que existe uma coisa a mais na psiquiatria, que além de você ouvir, você tem que sentir o paciente, tá? Eu não sei explicar muito bem o que seria esse feeling, mas é uma coisa ali que você tá tendo uma troca. Você tá concentrado no seu paciente, você tá olhando pro seu paciente e tá se esforçando para compreender o que ele quer te passar. Então, a partir do momento que você tá ali entregue para poder auxiliar aquela pessoa, que você realmente tá empenhado nisso, a coleta da anamnese, ela vai muito além dos dados que ele tá te informando verbalmente, né? Tem todo o comportamento, que foi aí que entra no caso da Brenda. Olha, tem o autismo, de fato, mas olha, tem outra coisa aqui que a gente precisa olhar também. É esse olhar, né, que vai além de algumas teorias, né? Sim. É isso aí, essa entrega. E eu me identifico com isso, porque enquanto terapeuta, né, da fonoaudiologia, cara, eu me entrego assim, sabe? E aí, vamos contar aqui, a gente se conheceu, foi eu ali cuidando do seu bebezinho, né? Enquanto fonoaudióloga, ali contribuindo na evolução daquele tiquinho de gente chamado João, que é a coisa mais linda, e não tinha por que não ser, porque essa mãe maravilhosa e linda também. E, assim, é essa entrega, né? De você olhar para aquela família e se colocar ali, porque o que você tem de resposta para a sua linha de raciocínio terapêutico, o seu plano terapêutico, ele é muito mais efetivo e é muito mais promissor, né, para o paciente, quando você entra ali naquele momento seu com aquele paciente, abraçando aquela família, abraçando aquele paciente em si. Inclusive, a gente se conheceu numa situação, né, de extrema fragilidade minha, né? Que eu estava com meu bebê Nautim, prematuro, que teve uma dificuldade, né, na sucção e precisou desse segmento, né? A maternidade hoje é uma realização para mim. Eu sou grata a Deus pelo João Felipe, que é um bebê maravilhoso. E é isso, a gente, mesmo profissional, muitas vezes a gente tá numa situação que a gente precisa do outro olhar. E assim, de fato, você tava ali com a minha família, me ajudando a superar esse momento. Então, e eu sou muito grata a isso, né? Tanto que como eu posso contribuir, eu tô contribuindo. Desejo muito sucesso para você. E naquele momento ali, quando alguém olha pra gente e fala, olha, eu tô aqui, confia que eu vou te ajudar. Porque assim, quando você entrava na UTIM, eu falava, ai, chegou. Graças a Deus. Tem uma soluçãozinha para mim hoje. Porque você trazia para mim algo que era assim, olha, eu sei o que eu tô fazendo. Deixa comigo. Isso vai acontecer assim, assim, assado. Então, eu conseguia prever, né? E aí a gente entra na ansiedade. Por quê? A partir do momento das incertezas, a gente fica ansiosa, né? E quando chega alguém e traz uma previsibilidade, a gente consegue controlar melhor aquilo, né? Então, assim,
Quando você entrava, que você falava assim, ó, a evolução é assim, demora tantos dias, né? Ele precisa desenvolver essas habilidades. Eu falava, então tá tudo dentro dos conformes, a única coisa que ele precisa é amadurecer. E então é tempo que eu preciso. Então é tempo que eu vou dar pro meu neném nesse momento e ele tá sendo assistido. Então isso traz calma. Obrigada pelo relato, Vivi. E assim, então, falando disso aí, a tal ansiedade, uma coisa que eu queria que a gente deixasse claro para os ouvintes que existe o transtorno da ansiedade generalizada, que é o TAG, é isso, né? E a ansiedade. Sim. A ansiedade, ela é inerente de nós, seres humanos. Todo mundo vai ter então, fala da ansiedade, fala do TAG pra gente. A ansiedade, não como transtorno, é um sentimento de apreensão que a gente tem em situações, né, que a gente cria uma expectativa ou coisas semelhantes. Por exemplo, vou fazer uma prova. Eu fico ansiosa para fazer a prova, porque eu vou ser testada. É o desconhecido. Exatamente. Então, gera uma apreensão. A gente controla, de certa forma, vai e faz a prova, né? Em outras situações que gera ansiedade, uma entrevista de emprego, né? Às vezes, uma conversa familiar, que é um pouquinho mais difícil. Falar em público. Mas, assim, não é uma ansiedade patológica a partir do momento que você sente, você tem uma autorregulação, você consegue executar aquela atividade, né? Não te paralisa. Que não te paralisa. O transtorno de ansiedade generalizado, ele já configura um transtorno. O que seria isso? A partir do momento que aquela ansiedade, ela te causa um mal-estar tão grande que ela te paralisa ou te impossibilita, né, de executar a função ou a atividade que você gostaria de executar, a gente considera um transtorno. E o transtorno de ansiedade generalizado, por vezes, ele vem com uma sintomatologia um pouco maior. Tem crises de pânico, que não são características só da síndrome de pânico. Outros transtornos de ansiedade também têm tem transtorno de pânico, né? Por vezes sente coração disparando, sudorese, palpitação, às vezes sensação de tontura, náusea, dor de cabeça. Uma queixa muito comum é a perda do sono. Tem uma preocupação excessiva com as coisas, tem pensamentos antecipatórios. A pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela quer se antecipar a algo que causa desconforto, então ela começa a prever o futuro, vamos dizer assim, só que de uma forma muito negativa e catastrófica. E aquilo fica de uma forma repetida no pensamento, que ela acaba acreditando que aquilo realmente vai acontecer. E ela acaba tendo certeza que aquilo vai acontecer. Por vezes, gera uma situação desconfortável nas pessoas ao redor, né? Paralisante. Uma situação, por exemplo, de uma viagem. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, pode acontecer dela imaginar que se ela viajar de carro, pode ter um acidente, que é uma coisa que pode acontecer, né? A gente não deixa de fazer uma viagem de carro se a gente se planejou para isso. Mas a pessoa começa a pensar que pode ter um acidente, daqui a pouco ela tem certeza que vai sofrer um acidente, e aí ela começa a gerar uma situação que ela não viaja. Ela começa a evitar situações, né? Uma viagem, às vezes, gera um transtorno tão grande que a família opta por parar de viajar. Porque aquela pessoa em si tem todo esse descontrole emocional. E o tratamento disso, além de medicamentoso, tem também a terapia psicológica? Sim. A maior parte dos transtornos psiquiátricos, a gente precisa lançar a mão nos nossos amigos psicólogos, né? Porque a medicação, ela ajuda muito a ter um controle melhor
das sensações corporais, né? Então, assim, a medicação vai ajudar que não deflagre aquelas crises de uma forma tão intensa, ou que os pensamentos, eles não se ramifiquem tanto, mas, de certa forma, vai acontecer um pouco. Então, a gente consegue, na maioria das vezes, reduzir os sintomas, às vezes remite alguns, mas o psicólogo ele entra para nos auxiliar a ensinar o paciente a reagir de uma forma mais funcional quando isso acontecer, mais ajustada. Então, ele vai sentir, mas ele vai conseguir aprender a como lidar com isso, né? E isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente diminui a quantidade de estímulos ali que ele está sentindo da ansiedade, e ele consegue ter uma melhor autorregulação, um autocontrole disso, a partir de que a gente percebe que isso acontece, a gente começa a tentar fazer o desmame da medicação. Ele vai sentindo um pouco mais, mas ele já está se ajustando a isso. E a partir do momento que ele vai se ajustando, a gente consegue ir tirando a medicação. Por vezes, né, a gente faz a retirada da medicação e a pessoa consegue fazer uma autorregulação e lidar com esses sintomas. E é muito interessante porque saiu um dado da Organização Mundial da Saúde que o Brasil, nós temos 9,3% dos brasileiros com transtorno de ansiedade generalizada, sim, que gira em torno de 18 milhões de brasileiros com isso. E isso é uma doença, tem CID, sim, né? Sim. Então, assim, precisa ter o olhar para isso, precisa ser tratado, né, E Vivi? no consultório é campeão disparado de atendimentos, assim, o transtorno de ansiedade. Então, assim, às vezes... pode ter um olhar não tão atento para isso, mas precisa desse olhar, né? Porque, de fato, é um transtorno. Para a pessoa, isso deve ser angustiante, assim, e paralisante, porque é um transtorno. E para quem está ao redor também, o familiar, pessoas que amam, né? Ver aquela situação, igual bem disse você aqui, às vezes uma família que deixa de viajar porque tamanha ansiedade de um componente da família, sim, que já vê coisas por conta desse transtorno, né? Agora, a Brenda também, a gente sempre vai estar trazendo a Brenda, ela tem o diagnóstico do TOC. Sim. Ela conta pra gente um relato de um transtorno muito, muito forte, né? Sim. Na questão dos banhos. Ela conta que a companheira dela ajuda muito com isso, e negócio de toalha, e que se esbarrou e tal. Existe grau pro TOC? Mais leve, os sintomas, moderado, severo? Sim, sim. A gente tem um padrão de intensidade, né, dos sintomas e como eles impactam diretamente na vida da pessoa. Pode ter algum ritual que repete 3 vezes, mas pode ter um ritual que repete 30, né? Ela fala que já diminuiu em números, exatamente, né? Então, assim, é um transtorno que ele é crônico, mas ele tem tratamento, né? E aí a gente já entraria com a terapia cognitiva comportamental associada ao tratamento medicamentoso. Que, por vezes, a gente precisa lançar mão de doses um pouco mais altas do que ansiedade e depressão, né? A característica do TOC, ele pode ter predomínio de pensamentos intrusivos ou comportamentos compulsivos, né, que são os rituais. Ou pode ser misto, que tem os dois. O que seria a primeira definição? Então, os pensamentos intrusivos são ou pensamentos que eles vêm contra a vontade da pessoa, ou são imagens que ela tem uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer. E aí gera muito mal-estar. E ela tenta aliviar isso de alguma forma. E, por vezes, são rituais, né? Que são os comportamentos compulsivos. E aí, para aliviar esse mal-estar desse pensamento que ele é repetitivo, muitas vezes a pessoa não consegue concentrar em mais nada, porque fica pensando aquilo de uma forma muito intensa. Às vezes são rituais, né? De verificações, se fechou o gás,
se trancou a porta, conferências, né? Mas tem outros rituais também, que é o de limpeza, de lavar as mãos ou tomar banho várias vezes. Tem que ter uma sequência correta, se muda a sequência, toma banho tudo de novo. Só que tem outros que eles não são tão evidentes, tá? Que são comportamentos compulsivos, por exemplo, de contar. A pessoa tá no ônibus indo pro trabalho, ela tem que contar todas as letras As que ela tá vendo nos outdoors, nos carros. Sério? Conta o número das placas. E é uma contagem que ela fica, porque se ela... A atenção dela fica voltada para aquilo. Se ela erra, ela começa a ficar super ansiosa, que algo de ruim pode acontecer. E ela não consegue controlar aquilo. Ou então, uma forma também de compulsão que é menos perceptível é quando tem pensamentos intrusivos, às vezes de cunho religioso, e aí fica orando. Né? Fica orando, numa tentativa de aliviar aqueles pensamentos que geram culpa ou um mal-estar muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora. Se a gente tem um paciente que tem o transtorno do espectro autista e a gente fala muito sobre o desregular, né? Quando ele tem aquela crise e ele fica desregulado por conta do transtorno do espectro autista. Uma situação dessa, como você relatou, desses pensamentos, que leva ele andando, contar todos os As, todas as placas, todo sei lá o quê. Isso, ele não conseguindo, pode trazer esse desregular que o transtorno do espectro autista? Por isso é muito comum, né, tanto no espectro autista quanto no TOC, sintomas de ansiedade e depressão associados, né? Imagina que quem tem o espectro autista, né, já tem uma dificuldade muito grande de lidar com as situações rotineiras do dia a dia. Quando quebra aquela cadeia de rotina. E ele já tem as rotinas que eles necessitam de uma coisa que seja muito assim, rotineira, muito rígido e tudo mais. Imagina se ele tem um ritual para fazer. E chega alguém e fala assim, hein? O que você tá fazendo? Tá ficando doido? Para com isso. Ele já tem uma dificuldade de autorregulação das emoções. Ele sente um mal-estar tão grande que ele entra em crise, né? E por vezes, assim, a gente tem crises muito fortes e que nesses pacientes, assim, podem levar, inclusive, a um quadro depressivo muito grave, com ideação suicida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O TOC como comorbidade precisa de um olhar muito atento para a gente identificar, poder fazer o tratamento da forma correta e tentar amenizar esse desconforto. Por conta dessa... Eu esqueci o nome que você falou, quando tem esse comportamento de repetição. Comportamentos compulsivos ou rituais. Rituais, comportamentos rituais. Por conta disso, que é o que leigamente se sabe, eu acho que se brinca, né, erroneamente, e se eu estiver errada você me corrige, quando uma pessoa tem algumas manias, né, colocar tudo muito organizado e tal, e a gente brinca assim, nossa, fulano tem toque. O que está muito fora do que seria o toque, né? E por isso que eu quis trazer esse assunto, porque quando a Brenda traz nesse nível pra gente, no episódio dela, esse transtorno que ela tem, mostra pra gente que é algo que precisa ter esse olhar muito, muito sério para o toque, porque pode levar à depressão, enfim. A gente tem o toque como patologia, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. E a gente tem a personalidade obsessiva-compulsiva. Anancástica, que a gente fala. Que são pessoas que têm a personalidade que são mais rígidas, com rotina, com essa questão de
Tá tudo bem Tudo alinhadinho, né? Tudo muito organizado, porque senão se desregula também. Então, assim, são pessoas muito corretas, né? Quando eu falo assim, rígida, não pode infringir leis e tudo mais, tem que ser uma coisa muito certinha, né? Então, metódicas. Então, assim, não seria o transtorno obsessivo compulsivo, mas a gente pode avaliar nessas pessoas, né? O transtorno, a personalidade anancástica ou obsessivo compulsivo. E essa pergunta foi porque meu esposo, a gente brinca, e é por isso que eu olhei para Mimi, né? Gente, eu trago sempre a Mimi, ela fica ali, um dia eu vou trazer ela para cá, ó. E a gente brinca com ele e fala assim, amor, você tem toque. E a gente trabalha no Ministério de Casais, eu já compartilhei isso com você, e a gente tem uma função como um casal que está à frente, assim, apresentando, liderando, e uma colega da gente viu isso, porque a gente usa a mesma prancheta, que é o cronograma, o meu óculos ele não usa, porque é um óculos feminino, ele não usa, e também porque é grande e tudo mais, mas o dele eu pego, eu uso, então assim, quando eu vou fazer uma leitura e eu preciso do óculos para leitura para perto, eu pego o óculos dele. E a gente fica atrás de uma mesa. E Maurício coloca a prancheta aqui, ele coloca o copo aqui, ele pega o óculos, ele coloca aqui, aí ele coloca a caneta aqui e tudo bem, tá ali. Aí eu tô ali, chegou a minha hora, eu tô ali, tô conversando, tô interagindo, eu pego o óculos dele, aí eu pego, vou ler, aí eu vou e deixo aqui, o óculos ficou aberto, eu bebo água, tal. Ele ali sem nada, ele vai conversando, ele coloca aqui, ele fecha o óculos, faz assim, ele pega o copo, coloca assim, sabe? E guardar um fio de carregador de celular. Cara, é milimetricamente dobrado e colocado à voltinha, que outro dia ele me viu guardando um carregador do meu aparelho do exame audiológico dos bebês. Ele falou, você aprendeu isso comigo, porque eu guardei bem juntinho para ele caber na pasta. E eu confesso que eu só guardo assim para não quebrar o fio, mas também para ele caber na minha pasta, porque eu colocaria ele mais ou menos enrolado, né? Vamos combinar que não é o padrão, né? Que normalmente é toalha molhada em cima da cama. Então, e ele, tudo tem o seu lugar. Para um homem, chama atenção, né? Muito organizado, sapato colocado no lugar, né, Mimi? Camisa chegou, tirou, pendurou. Concorda que homem não é comum isso? E aí a gente brinca, papai, você tem toque, amor, você tem toque. Mas interessante isso. É, assim, tem pessoas que se sentem mais confortáveis em ambientes muito organizados. Infringir a lei jamais. No. Né? Não necessariamente. Amor, bora virar aqui. Amor, não pode. Não pode. Tipo assim, não pode, não vou virar. Nem todo mundo que é organizado também tem tem a personalidade obsessiva compulsiva, né? Bom avaliar. Mas deve ser até mais fácil conviver a partir do momento que ele não traz isso para vocês. Transtorno, não. De brigar com vocês porque vocês estão deixando um pouco fora da ordem que ele deixou, assim, que aí gera um conflito. Deve ser muito bom lidar com uma pessoa assim. Porque não é o mais comum, né? Nós, mulheres, costumamos, né? Também não é o padrão, ser um pouco mais organizado nessas coisas de casa, né? E aí a gente fica catando as coisas pela casa. Não é o caso lá em casa. Mas não necessariamente, né? Tem pessoas assim que às vezes passam um pouquinho do limite da organização porque elas se sentem mais confortáveis, né, num ambiente organizado. Então, assim, a partir do momento que o meu ambiente está organizado, eu consigo prestar atenção nas outras coisas que eu preciso. É isso que ele relata. Né? Então, isso traz um bem-estar. O bem-estar que é a saúde mental, né? Que eu acho que a gente não chegou nem a definir inicialmente que era uma coisa que eu acho importante também a gente definir, que é o estado de bem-estar que você consegue fazer suas atividades do dia a dia, lidar com situações do trabalho ou algumas intempéries mesmo do dia a dia que acontecem, né, que fogem ao nosso controle, mas que você consegue lidar de uma maneira funcional, adequada. Não que você não vai sentir desconforto, não vai sentir uma ansiedade, um mal-estar, né, uma tristeza,
mas que aquilo dali não se mantenha, que esses sintomas não se mantenham, né? Que você gerencia a situação e, ok, isso aqui ficou para trás, agora eu vou dar seguimento na minha vida. Então, isso seria uma saúde mental. Nada que te paralise, Nada que você consiga ressignificar algumas coisas. Exatamente, né? Então, a partir do momento que você tem prejuízos, você se estagna, você se paralisa por conta desse mal-estar causado por um transtorno, né? Pelo uma tristeza que ela perdura por muito tempo, por exemplo, que aí você fica com o humor deprimido, você perde vontade de fazer coisas que você gosta, que você se sente a maior parte dos dias, né? Porque é uma coisa bem interessante, até para pontuar, que a gente tem uma sensação, por exemplo, da depressão, que seja uma pessoa que fica acamada o dia inteiro sem fazer nada. E não é isso que acontece, né? A gente tem uma estratificação de leve, moderado e grave. E uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno depressivo leve, ele consegue trabalhar, ele consegue fazer as atividades dele, mas na maior parte dos dias, não quer dizer o dia inteiro, na maior parte dos dias, ele sente uma tristeza, um sentimento de vazio, uma angústia, né? E aí, quando perdura mais de 15 dias, é uma coisa que a gente precisa ter um olhar, né? E aí seria um transtorno depressivo leve. E aí, a partir do momento que essa depressão, ela começa a impactar nas suas atividades do dia a dia, falta um dia de trabalho, porque não estava muito afim ali de ir, não teve energia, você começa a ter um cansaço, uma fadiga, você começa a não querer sair com seus amigos. Então, a partir do momento que aquilo, ele começa a te trazer prejuízos, né, no seu dia a dia, tanto de interação social, quanto uma atividade física que faz bem para o seu bem-estar, deixa de se alimentar da forma adequada, seja com perda do apetite ou aumento do apetite, o sono fica irregular, você se sente mais cansado, começa a ter essas situações, a gente já considera moderado. E aí, para a gente considerar grave, já é quando já tem um pensamento de morte, ou até, em alguns casos, até sintomas psicóticos. Então, quando alguém, né, do nosso contexto, da nossa família, alguém do nosso círculo de amizade importante para a gente, ou colegas de trabalho, enfim, a gente observando alguns comportamentos assim, a gente pode entender que não tratado, isso pode acentuar? Pode sim. Às vezes a gente até identifica que tem um colega que não está produzindo tanto, que às vezes se esconde no banheiro para chorar, que a gente não tá vendo, né? Mas aí a gente vê que tá voltando ali com o olho... Com o rosto diferente. Mais inchadinho, de choro. Ou vê que a pessoa, ela tá mais aérea, não tá conseguindo focar no que ela tá precisando fazer, comete erros com muita frequência. A gente consegue, se a gente tiver esse olhar pro outro, a gente consegue perceber que o outro não tá legal. Por vezes, o que acontece é que a gente vê e não faz nada. Ignora. Né? A gente fica numa situação que a gente também fica com medo... De ser invasivo. De ser invasivo, né? Então, a gente percebe que algo não está bem, mas também a gente não chega, às vezes não conversa, tenta... Às vezes a gente nem tem, né, tanta intimidade, mas seria legal a gente ver alguém que tenha mais... Dá o toque. Alguém que tenha mais esse contato com a pessoa, dá o toque, pede para procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque assim, independente se for, porque é uma coisa muito interessante que os pacientes chegam, eu não sei se eu deveria ir no psicólogo, no psiquiatra, independente se você for no psiquiatra ou no psicólogo. Os dois estão ali para te ajudar. Então, a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo e dar o direcionamento correto. Então, independente para onde vá, o importante é ir. Porque você vai achar assim, uma terapia que vai ajudar, encaminha para um psicólogo. Uma depressão leve. Talvez só a psicoterapia, mas olha, se o psicólogo te alertar que isso está evoluindo, que você está precisando de a gente fazer uma nova abordagem conjunta,
retorna. Então, a gente pode dar esse feedback também. E o contrário também vai acontecer. Exatamente. Né? Por vezes vai no ele vai psicólogo, olhar e vai falar assim, vou te encaminhar e ele para o encaminha. psiquiatra, porque às vezes precisa Isso. do medicamentoso. O que é muito interessante a gente dar luz aqui agora, o enfoque, é esse olhar de nós outros interlocutores, amigos, colegas e tal, ter esse olhar. E, de fato, você colocou muito bem. Às vezes eu vou olhar um colega que está com um comportamento, com as emoções ali meio diferentes, e às vezes eu não tenho a liberdade para fazer, mas alguém naquele ambiente de trabalho, alguém naquele ambiente social, igreja, família, tem uma liberdade um pouco maior. O interessante é, percebendo, né, dar um toquezinho em alguém que possa ajudar, ou você mesmo, às vezes, conversar com essa pessoa, para que isso não progrida, né, e vá para um lugar que, de fato, fica cada vez mais complicado, né? Muito interessante isso. Agora, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como eu comentei aqui, né? Às vezes a gente fala, fulano tem toque e tal. No TDAH, tem muitas pessoas que fazem um autodiagnóstico de que são TDAH. E eu tenho as minhas restrições com qualquer autodiagnóstico desde sempre. Eu estou com uma dor, eu acho que existe alguém que possa dizer, me ajudar a chegar na causa dessa dor. Então, existe o médico que se preparou para isso, existe os terapeutas, existe, enfim. E eu acho que nessa questão mental, emocional, também a gente não tem que ficar se autodiagnosticando. Que faça igual a Brenda, escreva uma carta quilométrica e leve para um profissional e ele vai te ajudar. E o TDAH, até por conta de déficit de atenção e hiperatividade, fica sendo olhado falando assim, fulano é TDAH. Ou, eu sou TDAH. E aí existe um perigo e um risco? Fala um pouco sobre isso pra gente. Existe. E o brasileiro, ele tem um péssimo hábito de automedicação, né? Então, o colega toma Ritalina. Gente, o que eu pego de... meu colega toma Ritalina, eu tomei também, então TDAH porque eu fiquei melhor. Consegui estudar mais. Gente, é um psicoestimulante. Independente de você ter TDAH ou não, ele vai ter um efeito psicoestimulante, né? Só que, realmente, assim... a gente está tendo um aumento acentuado dos diagnósticos de TDAH. Por vezes eu me pergunto se realmente isso reflete o adoecimento da pessoa mesmo, como TDAH, ou de uma sociedade. Porque hoje o estilo de vida que a gente leva exige tanto das pessoas... uma performance que as pessoas se julgam, por vezes, aquém disso, né? Então, se você pegar décadas passadas, não tinha essa cobrança que tem hoje, dessa performance que você tem que ser bom em tudo. Brilhar, tem que ser né? brilhante em tudo, né? Então, as pessoas estão se sentindo sempre aquém, sempre com um olhar de que tinha que ser melhor. Que teria que ter uma produção melhor. Tem que produzir o tempo todo, né? Então, eu acho que a gente tem uma sociedade muito adoecida hoje por conta disso. E a gente tem que avaliar se esse diagnóstico está sendo feito da forma correta. É um diagnóstico também que hoje eu tenho feito, né, mais no consultório, no adulto, mas com critérios. E assim, quando de fato... eu tenho um paciente TDAH que ele tem uma disfunção importante na vida adulta, a diferença que a gente faz na vida de um paciente, ela é gritante. Nossa, eu chego a me arrepiar, porque eu lembro dos pacientes, assim, sabe? Vem me passando, assim, na cabeça alguns pacientes, e que eu falo, gente, é uma coisa, assim, muito, muito disfuncional. A maior parte dos diagnósticos são na infância, né? Porque ali a sintomatologia até os 12 anos, ali, normalmente depois dos 7 a gente já começa a dar esse diagnóstico de TDAH, que prevalece
os sintomas de hiperatividade prevalecem mais nos meninos, né? Os meninos. Só que também a gente tem que entender que hoje a gente tem uma sociedade que quem vai avaliar a hiperatividade? A mãe, que tá cansada, a babá, que vai pontuar isso pro médico. Então, qual o limite de tolerância, né, dessas pessoas que estão sendo quem tá informando, né? Que é quem mais é o convive professor, com aquela... a babá, a mãe. Então, assim, aquela pessoa que tá ali, às vezes ela tá desgastada, então as crianças são enérgicas. E aí acaba que a energia, que às vezes é uma criança um pouco mais enérgica, tá esgotando os cuidadores, e aí eles falam que é hiperativo. Mas a hiperatividade por si só, ela é muito mais acentuada que qualquer nas outras crianças, assim. É uma coisa muito disfuncional. E nem sempre a gente tem a associação do déficit da atenção com a hiperatividade. A gente pode ter só o déficit da atenção, pode ter só a hiperatividade ou pode ter o transtorno misto, né? Que é o TDAH. Então, assim, nos meninos a hiperatividade é mais comum, nas meninas geralmente prevalece o déficit de atenção, mas às vezes também a forma que a gente consegue lidar com as crianças ali, elas conseguem ter um desempenho acadêmico, tá? Nem todo mundo que tem TDAH tem um prejuízo acadêmico tão importante a ponto de que a gente consiga perceber isso. Então, tem pessoas que passam de ano, que vão, mas na vida adulta essa cobrança, ela é mais acentuada. Então, quando entra numa faculdade, aquilo fica muito evidente, né? E aí que chega pra gente, que é o psiquiatra adulto. Quando vai trabalhar, fica mais evidente. Então, às vezes não teve esse diagnóstico na infância, porque foi se ajustando, né? O mais comum do diagnóstico é quando a criança tem hiperatividade, porque incomoda, né? Ou quando o déficit de atenção está impactando no rendimento escolar. Então, normalmente na criança, o diagnóstico é nessas duas situações extremas, né? Então, chega na vida adulta, a gente vai ter sequelas, vamos dizer assim, ou mais comorbidades que aí levam um grande prejuízo, porque são adultos impulsivos, são adultos que, por vezes, podem estar com abuso de substância, de álcool, de tabaco, ou mesmo de outras drogas. São muito reativos às situações, às vezes reagem de forma agressiva, né? Ou quando a gente tem o déficit de atenção, que aí na faculdade, que exige da gente mais tempo de estudo, sentado, para concentrar, para decorar e tudo mais, não consegue ter o rendimento e começa a reprovar. Aí a turma passa e ele vai ficando, né? Às vezes tem até mais de uma reprovação. Aí ele começa a se desestimular com aquela faculdade. Ah, não é isso que eu queria mesmo, porque eu tô vendo que eu não levo jeito para isso. Aí sai da faculdade. Aí entra em outra. Acontece a mesma coisa. Aí sai. Normalmente, quando chega pra gente, eles já tentaram umas 3 faculdades e não terminaram. Geralmente são... Ou no trabalho, começa uma função que ele tem que executar, que precisa de organização, tem prazo. Perde prazo, perde horário, porque ele sempre acha que vai dar tempo de dar conta, não dá conta, e aí ele vai se embolando. E hoje chega muito pra gente assim, eu não tô conseguindo me concentrar. A gente vai colher a história, não é um quadro de TDAH. A gente vai colher uma história, às vezes tem algum problema pessoal que tá preocupando, que tá tirando foco, tá deixando ansioso, angustiado, ou às vezes até um quadro depressivo, que a depressão por si só, ela leva a um declínio cognitivo temporário. Então, que também vai atrapalhar a sua atenção. Então, a gente vai ter ali na vida adulta outras coisas que a gente vai ter que ter também aquela coisa critério, de critério para diferenciar. E isso é muito interessante porque justamente para não ter a automedicação. Essa é a minha maior preocupação. Já chega automedicado. É a Ritalina, é o Venvance. Então Concerta, Venvance. E agora a gente tem o Atenta, né?
a tamoxetina. Então, esses autodiagnósticos, essas coisas que você se encaixa em algumas coisas, critérios que você ouve, às vezes leva a pessoa a se automedicar. E essa é a minha preocupação. A né? maior É sempre parte a das automedicação. vezes, a maior parte das vezes que a pessoa traz, né, a queixa de achar que tem Porque se TDAH, encaixou ali em alguma... é transtorno de ansiedade. A maior parte das vezes, né, que é o que predomina mais, né? Mas, lógico, a gente tem um olhar para cada um. Então, Sim. lógico, vai ter aqueles pacientes que vão ter um diagnóstico tardio. Cara, muito, 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 muito interessante tudo que a gente foi conversando aqui. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar mais um tempão aqui falando de inúmeras coisas, porque informação você tem muita para dar, conhecimento você tem muito para passar. E eu fico muito feliz porque você veio aqui. A gente tem um time para cumprir, né? E aí, o que eu queria de você agora? Mediante a tudo que a gente falou, né? Você trabalha com o adulto, mas que a gente fechasse com você falando pra gente a importância, apesar de que você falou no início do nosso bate-papo, que a maioria dos adultos vem para você com o diagnóstico, né? Que já teve na infância, na adolescência e tal, mas acontece de casos como o da Brenda, que chegou uma jovem adulta, né, com 18 anos, uma menina muito jovem, e que hoje tem o seu acompanhamento. Mas que você falasse da importância de se ter o diagnóstico, né? Você pega, na sua maioria, pessoas que já têm o diagnóstico, mas você pega Brendas na sua vida também, né? E eu acredito que seja importante ter o diagnóstico, porque a gente fez essa pergunta para a Brenda, né? E ela falou que ainda fez uma analogia com tirar o mundo das costas. Sim. Então, das costas. E ela ficou muito feliz com esse diagnóstico. Então, eu acho que é importante para a pessoa, enquanto se conhecer, se descobrir, e é importante também para, no caso dos medicamentos, não se automedicar, enfim. Então, que você falasse da importância da pessoa ir atrás de um diagnóstico, se é que ela acha que tem algum sintoma, enfim. Eu acho que, a partir do momento que a saúde mental, dentro da nossa definição, ela foi estremecida, né, e que a gente tem um sofrimento psíquico, independente do que esteja acontecendo, se são pensamentos intrusivos, que você sente culpa, se é a desatenção, a dificuldade de concentração, seja comportamentos compulsivos, seja impulsividade, seja ansiedade, crise de pânico, independente, uma tristeza que está perdurando, procure ajuda. Assim, as pessoas têm muito receio de ir ao psiquiatra, ainda tem um tabu, né, um preconceito, né, de ir até o psiquiatra, mas é uma consulta super tranquila, né, desde que você vá num profissional que está capacitado, né, para te atender, a gente só vai te acolher, entender o que está acontecendo, e se realmente tiver um adoecimento, a gente vai identificar e vai sugerir o tratamento, né? Então, assim, antes de mais nada, a prevenção, né? Que são os cuidados, o autocuidado, atividade física, né? Uma boa alimentação, fazer coisas prazerosas. Mas a partir do momento que você identificar que tem algo que não está legal, a gente precisa identificar isso para poder chegar até o tratamento. Então, independente do que seja, se está com dúvida, melhor ir. O máximo acontecer, a gente falar, olha, isso aqui é algo do dia a dia, é um sentimento, é assim mesmo que acontece. A gente pode indicar, até para saber lidar melhor com os sentimentos, psicologia. Sim. Né? Então, assim, desde que se cause desconforto, se você chegar ao psiquiatra, você pode ter um feedback sobre aquilo e a gente pode te fazer uma orientação. Né? Ah, que bacana. Vivi, amei esse bate-papo com você. Você só acrescentou, eu tenho certeza que o Fono Pode Mais só ganhou com a sua presença aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu sei que você teve as suas considerações e ponderações para estar aqui, né? Mas eu me sinto muito orgulhosa e privilegiada porque você veio bater esse papo comigo, veio trazer essa
esse esbanjar de conhecimento, de empatia, de acolhimento, de simpatia, de uma profissional, sobretudo humana, que você é, para que as pessoas entendam que a saúde mental ela é muito importante e que vocês, médicos psiquiatras, estão aí para nos direcionar, para nos ajudar, para dar luz para a gente. Então, obrigada mesmo de você ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade também de poder contribuir e fazer as orientações, né, para que as pessoas possam, né, chegar até o psiquiatra de uma forma mais tranquila e para ajudar a melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Que bom. Tá bom? Muito obrigada. Gente, esse foi mais um podcast Fono Pode Mais. E que ele tenha te ajudado a esclarecer algumas coisas, que você fique atento aos sinais, que você fique atento aos sintomas, que você busque profissionais como a doutora Viviane. O tempo todo aqui eu chamei de Vivi pelo carinho, pela parceria, pela intimidade aqui, que de algum tempo, mesmo que não tenha sido por muito tempo, a gente ficou junta, né? Mas doutora Viviane é uma profissional que pode te ajudar muito. A gente vai colocar as redes sociais dela aqui, uma forma para você encontrar a Vivi, para você marcar sua consulta com ela, mas o que importa, cuide da sua saúde mental. Isso é muito importante. É o bem-estar, é o seu bem maior. Suas emoções, sua mente, seu corpo, isso é o seu bem maior. Então, cuide. Cuide procurando profissionais que, de fato, sejam habilitados e capacitados para cuidar de você, te ajudar a chegar num resultado cada vez melhor, tá? Cuide de você. Beijo e até o próximo.